Há passagens na Bíblia que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar tudo o que aprendemos sobre fé, obediência e a natureza de Deus. Entre os 66 capítulos do livro de Isaías, existe um texto que causa desconforto até mesmo entre os estudiosos mais experientes das Escrituras. É uma passagem que raramente é pregada nos púlpitos, pouco discutida nas escolas bíblicas e frequentemente ignorada nos estudos em grupo. Por que esse silêncio? O que há nessas palavras antigas que causa tanto incômodo? A resposta está nas verdades profundas e perturbadoras que elas revelam sobre a santidade de Deus, a condição humana e os mistérios do juízo divino. Este não é um texto para os fracos de coração, mas para aqueles que buscam a verdade completa das Escrituras, mesmo quando ela desafia nossas noções preconcebidas. Neste estudo aprofundado, vamos explorar Isaías capítulo 6, um dos textos mais extraordinários e ao mesmo tempo mais negligenciados da Bíblia. Vamos entender por que ele é tão desconfortável, o que ele realmente significa e como sua mensagem continua relevante para nós hoje. Histórico. Quando tudo mudou. Para compreender plenamente a magnitude do que acontece em Isaías 6, precisamos primeiro entender o momento histórico em que essa visão ocorreu. O próprio texto nos dá essa informação crucial, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias havia reinado em Judá por 52 anos. Meio século de relativa estabilidade, prosperidade e força militar. Para muitos em Judá, Uzias era a única realidade que conheciam. Ele havia transformado o reino, fortalecido as defesas, expandido a agricultura e estabelecido uma era de paz. Era um rei respeitado, temido pelos inimigos e amado pelo povo. Mas então Uzias morreu, e com sua morte, veio uma crise de identidade nacional. Quem poderia preencher o vácuo deixado por 52 anos de liderança forte? Para onde Judá estava indo? Havia um futuro seguro ou apenas incerteza e caos? Foi exatamente nesse momento de transição, medo e instabilidade que Deus escolheu revelar-se a Isaías de uma maneira que mudaria completamente a vida do profeta. Quando um rei terreno morreu, Isaías teve uma visão do rei eterno. Quando a liderança humana falhou, a soberania divina foi revelada em todo o seu esplendor aterrorizante. A visão, o trono de Deus. Isaías descreve o que viu com palavras que mal conseguem capturar a magnitude da experiência. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Imagine isso por um momento. Isaías, um homem comum, é transportado para além do véu que separa o céu da terra. Ele não vê apenas uma luz brilhante ou ouve uma voz do céu. Ele vê o próprio Deus sentado em seu trono. E esse trono não é apenas grande, é alto e sublime, elevado acima de tudo, dominando toda a realidade. As vestes de Deus enchiam o templo inteiro. Não a sala do trono, mas o templo completo. A presença divina era tão vasta, tão esmagadora, tão totalmente além da compreensão humana, que apenas as bordas de suas roupas preenchiam todo o espaço sagrado. Acima do trono, Isaías viu os serafins, criaturas celestiais de 6 asas. 2 pares de asas cobriam seus rostos e pés, e apenas um par era usado para voar. Mesmo esses seres angelicais, criados para estar na presença de Deus, não podiam olhar diretamente para ele. Eles cobriam seus rostos e pés em reverência e humildade. E o que esses serafins clamavam continuamente? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo. Não apenas santo, mas santo, santo, santo. Na cultura hebraica, a repetição era usada para ênfase. Repetir algo 3 vezes era a forma máxima de enfatizar sua importância absoluta. Deus não é simplesmente santo. Ele é a própria essência da santidade multiplicada ao infinito. O problema, a santidade que nos destrói. Aqui chegamos ao cerne do que torna este capítulo tão desconfortável. A reação de Isaías à visão de Deus não foi de alegria ou paz. Foi de terror absoluto. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não disse, que visão maravilhosa, ou, como é bom estar na presença de Deus. Ele gritou em desespero que estava perdido, destruído, condenado. A palavra hebraica que ele usou significa literalmente, silenciado, ou, aniquilado.
Por quê? Porque ao ver a santidade pura de Deus, Isaías viu, pela primeira vez em sua vida, quão profundamente impuro ele realmente era. Não é que ele tivesse cometido crimes horríveis. Isaías era provavelmente um homem justo segundo os padrões humanos. Mas quando confrontado com a santidade absoluta de Deus, até mesmo sua justiça parecia podre e manchada. Ele menciona especificamente seus lábios impuros. Os lábios representam nossas palavras, nossa comunicação, a expressão de nossos pensamentos mais profundos. Isaías percebeu que tudo o que ele havia dito, todo o sermão pregado, toda oração oferecida, estava contaminado por sua natureza pecaminosa. Ele não era digno nem de falar o nome de Deus. E aqui está a verdade perturbadora que muitos pastores evitam. Essa é a condição de todos nós. Não apenas de algumas pessoas especialmente mas de todos. Quando comparados com a santidade de Deus, somos todos Isaías gritando, ai de mim! Nenhuma quantidade de boas obras, religiosidade ou moralidade pode nos tornar aceitáveis diante da pureza absoluta de Deus. A solução: graça através do fogo, mas a história não termina na condenação. Um dos serafins voou até Isaías carregando uma brasa viva tirada do altar. Sem dizer uma palavra, o serafim tocou os lábios de Isaías com a brasa ardente e declarou: isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Esta é uma das imagens mais poderosas da purificação pelo sacrifício em toda a Bíblia. A brasa veio do altar, o lugar de sacrifício, onde animais eram oferecidos para expiar pecados. O fogo representa tanto julgamento quanto purificação. O mesmo fogo que destruiria um pecador também pode purificá-lo quando mediado através do sacrifício. O toque ardente nos lábios de Isaías não deve ter sido confortável. A purificação raramente mas era necessária. Apenas através dessa dolorosa mas misericordiosa intervenção Isaías poderia ser limpo o suficiente para estar na presença de Deus e servir como seu mensageiro. Esta imagem prefigura o sacrifício final que viria séculos depois, Jesus Cristo na cruz. Assim como a brasa do altar purificou Isaías, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. A diferença é que nós não precisamos de um serafim para mediar essa purificação. Cristo se tornou tanto o altar quanto o sacrifício, tanto o fogo quanto a oferta queimada. O chamado, uma missão impossível após ser purificado, Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Observe que Deus não chamou Isaías diretamente. Ele fez uma pergunta aberta. E Isaías, transformado pela experiência de ver sua própria indignidade e experimentar a graça purificadora de Deus, respondeu imediatamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas então vem a parte que realmente perturba muitas pessoas. Deus disse a Isaías para ir e pregar ao povo, mas também disse algo profundamente desconcertante sobre o resultado dessa pregação. Vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, não entenda com o coração, não se converta e não seja curado. Espere um momento. Deus está dizendo a Isaías para pregar uma mensagem que deliberadamente endurecerá os corações das pessoas? Que as impedirá de se arrepender e ser curadas. Como isso pode estar certo? O enigma: Deus endurece corações? Este é o verdadeiro segredo proibido de Isaías 6, a ideia perturbadora de que Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo sua mensagem de verdade para endurecer os corações daqueles que já escolheram rejeitar essa verdade. Para entender isso, precisamos reconhecer algumas verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e a santidade de Deus. Primeira verdade: a luz que deveria salvar pode cegar aqueles que fecham os olhos. Quando uma pessoa deliberadamente rejeita a verdade de Deus repetidas vezes, cada nova apresentação dessa verdade não a ilumina, a endurece ainda mais em sua rebelião. É como um músculo que nunca é usado. Ele não fica apenas fraco, ele atrofia completamente. Segunda verdade: Deus respeita nossas escolhas, mesmo quando elas nos levam à destruição. Ele não força ninguém a amá-lo ou obedecê-lo. Mas há um ponto em que a rejeição repetida da graça resulta em uma incapacidade de receber essa graça.
O coração se torna tão duro que mesmo a verdade mais clara não pode penetrá-lo. Terceira verdade: o julgamento de Deus às vezes se manifesta dando às pessoas exatamente o que elas querem. Se alguém quer viver sem Deus, rejeita sua palavra e despreza sua graça, Deus pode, em julgamento, permitir que essa pessoa tenha exatamente isso, vida sem Ele, incluindo todas as consequências horríveis dessa escolha. Isaías estava sendo enviado para uma geração que já havia escolhido seu caminho. Eles não queriam ouvir, eles não queriam mudar. E a pregação de Isaías serviria tanto para oferecer uma última oportunidade de arrependimento quanto para selar o julgamento daqueles que continuassem em sua rebelião. A pergunta desesperada: por quanto tempo? A resposta de Isaías a esse chamado impossível é totalmente humana e compreensível. Ele perguntou: até quando, Senhor? Por quanto tempo ele teria que pregar essa mensagem aparentemente sem esperança? Por quanto tempo ele seria instrumento tanto de salvação quanto de julgamento? Por quanto tempo o povo permaneceria em sua cegueira espiritual? A resposta de Deus foi devastadora. Até que as cidades fiquem devastadas e desabitadas, as casas sem moradores, e a terra completamente desolada. O Senhor removerá os homens para longe, e o abandono seja grande no meio da terra. Em outras palavras, até o julgamento completo. Até que a nação seja destruída, as cidades fiquem vazias e o povo seja levado para o exílio. Até que as consequências da rebelião sejam totalmente realizadas. Mas mesmo nessa resposta sombria, há um lampejo de esperança. Deus continua, mas ainda que fique nela a 10ª parte, tornará a ser consumida. Todavia, como o terebinto e o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Mesmo no julgamento mais severo, Deus preservaria um remanescente. Como uma árvore cortada que ainda tem raízes vivas, haveria sempre uma santa semente, um grupo fiel que sobreviveria para reconstruir e renovar. Lições profundas que desafiam nossa teologia confortável. Por que pastores evitam pregar sobre Isaías 6? Porque ele desafia tantas das mensagens confortáveis que preferimos ouvir. 1. A santidade de Deus é aterrorizante. Vivemos em uma era onde preferimos pensar em Deus como nosso melhor amigo, ou parceiro celestial. Mas Isaías 6 nos lembra que Deus é primeiro e acima de tudo santo, separado, puro, absolutamente outro. Sua santidade não é apenas uma característica entre muitas, é a essência de quem ele é, e diante dessa santidade, até o homem mais justo se vê como impuro. Isso não significa que Deus não seja amoroso. Significa que seu amor é santo. Sua misericórdia é santa. Sua graça é santa. E isso torna essas características ainda mais profundas e poderosas, porque não são baseadas em sentimentalismo, mas na realidade da natureza divina. 2. Nossa condição é pior do que pensamos. Gostamos de nos considerar não tão ruins. Comparamos-nos com outros e nos sentimos bem porque não somos tão maus quanto eles. Mas Isaías 6 destrói essa ilusão. Quando comparados com a santidade de Deus, todos nós somos igualmente indignos. A diferença entre o melhor de nós e o pior de nós é insignificante quando medida contra a perfeição absoluta. 3. A graça é mais radical do que imaginamos precisamente porque nossa condição é tão desesperadora, a graça de Deus é ainda mais extraordinária. Que Deus escolhesse purificar Isaías, que Ele escolha purificar qualquer um de nós é um milagre além da compreensão. Não é que merecemos um pouco de ajuda. Merecemos destruição completa. A graça não é Deus sendo legal ou indulgente. É Deus providenciando a solução impossível para um problema insolúvel. 4. Servir a Deus não garante sucesso mensurável. Isaías foi chamado para uma missão onde a maioria das pessoas não responderia positivamente. Sua pregação seria usada tanto para salvar quanto para endurecer. O sucesso do seu ministério não seria medido por conversões em massa, mas por fidelidade à mensagem, independentemente dos resultados. Isso desafia a nossa cultura de ministério eficaz, onde medimos tudo em números. Quantas pessoas assistem, quantas decisões foram tomadas, quanto o ministério cresceu. Às vezes, a fidelidade a Deus significa pregar para ouvidos que não querem ouvir, sabendo que você é obediente mesmo quando os resultados são desanimadores. 5.
Deus é soberano sobre salvação e julgamento. Talvez a lição mais difícil de Isaías 6 é que Deus tem autoridade total sobre quem é salvo e quem é julgado. Ele não está sujeito às nossas ideias de justiça ou aos nossos planos de como as coisas deveriam funcionar. Ele é Deus, e nós não somos. Isso não significa que ele é caprichoso ou cruel. Significa que sua sabedoria está infinitamente além da nossa. Ele vê toda a história de uma vez. Ele conhece o fim desde o princípio. E em sua soberania perfeita, ele trabalha todas as coisas, até mesmo o endurecimento de corações rebeldes, para seus propósitos finais. Aplicações práticas para nossa vida hoje. Então, o que fazemos com essa passagem desconfortável? Como vivemos à luz dessas verdades perturbadoras? Primeiro, cultive um temor saudável de Deus, não medo no sentido de terror paralisante, mas temor reverente, um profundo respeito pela santidade, poder e majestade de Deus. Isso afeta como oramos, como adoramos, como lemos a Bíblia e como vivemos nossas vidas diárias. Quando começamos a ver Deus como Ele realmente é, não como um reflexo de nossos próprios desejos e valores, mas como o Criador santo e soberano, isso transforma completamente nossa perspectiva. Paramos de tentar manipular Deus para servir nossos propósitos e começamos a perguntar como podemos servir os propósitos dele. Segundo, abrace sua necessidade de purificação. Como Isaías, precisamos reconhecer nossa impureza. Não de forma morbidamente autocondenatória, mas com honestidade clara sobre nossa condição. Somos pecadores que precisam de um Salvador. Não precisamos de apenas uma pequena ajuda ou algumas dicas motivacionais. Precisamos de uma transformação radical que só pode vir através do sacrifício de Cristo. Esta humildade nos mantém dependentes da graça diariamente. Não é algo que experimentamos uma vez na conversão e depois esquecemos. É uma realidade contínua que nos leva constantemente de volta à cruz. Terceiro, responda com disponibilidade depois de ver a santidade de Deus e experimentar sua graça purificadora. Isaías respondeu imediatamente: envia-me a mim. Ele não perguntou primeiro sobre os detalhes do trabalho, as condições ou a probabilidade de sucesso. Ele simplesmente se ofereceu. Essa disponibilidade radical deve caracterizar todos os que foram tocados pela graça de Deus. Não servimos a Deus porque é conveniente ou porque temos todas as respostas. Servimos porque fomos transformados e não podemos fazer outra coisa. Quarto, seja fiel independentemente dos resultados. A missão de Isaías nos lembra que nossa responsabilidade é ser fiéis, não necessariamente eficazes, pelos padrões mundanos. Devemos pregar a verdade, viver com integridade e confiar Deus com os resultados. Isso liberta de duas formas. Primeiro, nos livra do desespero quando não vemos os resultados que gostaríamos. O sucesso do reino não depende de nós. Segundo, nos livra do orgulho quando vemos resultados positivos. Qualquer fruto genuíno é obra de Deus, não nossa. Quinto, confie na soberania de Deus. Finalmente, Isaías 6 nos chama a descansar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. Ele está no controle. Ele tem um plano. E esse plano é bom, mesmo quando passa por julgamento para chegar à redenção final. Esta confiança não é cega ou ignorante. É baseada no caráter de Deus revelado ao longo de toda a Escritura. Ele é justo, ele é amoroso, ele é fiel, e podemos confiar que, no final, seus caminhos serão vindicados como perfeitamente sábios e bons. O remanescente, a esperança que não morre. Retornemos por um momento à imagem final que Deus deu a Isaías, o toco da árvore. Mesmo depois de toda a destruição, mesmo depois do julgamento completo, ainda haveria uma santa semente. Esta imagem percorre toda a história bíblica. Quando Deus julgou o mundo com o dilúvio, preservou Noé e sua família. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló foi salvo. Quando Israel foi levado para o exílio, um remanescente retornou. E através desse remanescente, Deus cumpriu suas promessas e trouxe o Messias ao mundo. O conceito do remanescente nos ensina que Deus sempre preserva um povo para si mesmo. Não importa quão escura a situação pareça, Deus tem seus fiéis. Ele nunca está sem testemunhas. Ele nunca está sem aqueles que o amam e o seguem. E o mais notável é que qualquer um pode fazer parte desse remanescente.
Não é baseado em herança, status social, educação ou qualquer outro mérito humano. É baseado apenas em fé em confiar na graça de Deus e responder ao seu chamado. A relevância contínua. Por que esta mensagem importa hoje? Vivemos em tempos que se assemelham muito aos dias de Isaías. Nossa cultura, em grande parte, rejeitou a verdade de Deus. Há um endurecimento generalizado contra as mensagens bíblicas. Muitos têm ouvidos mas não ouvem, têm olhos mas não veem. Neste contexto, Isaías 6 é mais relevante do que nunca. Ele nos lembra que a verdade de Deus permanece verdadeira independentemente de quantas pessoas a rejeitam. A santidade de Deus não diminui porque a geração atual prefere um Deus mais confortável. Nosso chamado é proclamar a verdade fielmente, sabendo que ela será salvação para alguns e endurecimento para outros, mas sempre cumprirá os propósitos de Deus. Também nos lembra que há esperança, mesmo em tempos sombrios. Sempre há um remanescente. Sempre há aqueles que responderão. E Deus está trabalhando seus propósitos através da história, levando tudo para uma conclusão gloriosa. A conexão com o Evangelho. Isaías 6 aponta diretamente para Jesus Cristo de várias maneiras profundas. A visão da santidade de Deus nos mostra por que a cruz era necessária. Nenhum sacrifício menor poderia lidar adequadamente com o problema do pecado diante de um Deus infinitamente santo. A brasa do altar que purificou Isaías prefigura o sangue de Cristo que nos purifica de toda injustiça. Cristo é tanto o altar quanto o sacrifício, o meio pelo qual somos tornados aceitáveis a Deus. A missão de Isaías de pregar uma mensagem que alguns receberiam e outros rejeitariam reflete o ministério de Jesus. Ele mesmo citou Isaías 6 ao explicar por que falava em parábolas, para revelar verdades aos que tinham corações receptivos enquanto ocultava essas mesmas verdades dos corações endurecidos. A preservação do remanescente culmina na Igreja, o povo de Deus de todas as nações, reunido através da fé em Cristo. Somos a santa semente que Deus preservou, não por nossos méritos, mas por sua graça. Conclusão. Abraçando o desconforto. Isaías 6 é desconfortável porque desafia nossas ideias preconcebidas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre como a fé funciona. Mas é precisamente esse desconforto que o torna tão valioso. Não precisamos de outra mensagem que nos diga como somos bons ou como Deus existe para nos servir. Precisamos ser confrontados com a santidade de Deus que expõe nossa indignidade. Precisamos experimentar a graça que nos purifica apesar de nossa impureza. Precisamos ouvir o chamado para servir fielmente, mesmo quando os resultados são incertos. Este não é um evangelho light, uma mensagem motivacional disfarçada de cristianismo. Esta é a verdade profunda, transformadora e às vezes difícil das Escrituras. E é exatamente essa verdade que tem o poder de mudar vidas realmente. Quando verdadeiramente vemos a santidade de Deus como Isaías viu, somos transformados. Não podemos voltar ao cristianismo casual e superficial. Não podemos mais tratar Deus como um amigo celestial que existe para tornar nossa vida mais confortável. Somos confrontados com a realidade esmagadora de quem Ele é e, milagrosamente, com a graça igualmente esmagadora de que Ele ainda nos ama e nos chama. Esta é a mensagem que muitos pastores evitam porque é difícil. Porque não enche bancos ou gera ofertas generosas. Porque desafia pessoas em vez de confortá-las. Mas é a mensagem que precisamos desesperadamente. Um chamado final então, como Isaías, você se viu confrontado com a santidade de Deus. Você reconheceu sua própria impureza? Você experimentou a graça purificadora que vem através do sacrifício? E você ouviu o chamado: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deve ser a nossa resposta também. Não porque temos todas as respostas. Não porque sabemos como tudo vai resultar. Mas porque fomos tocados pelo fogo da graça de Deus e não podemos permanecer calados. Vivemos em dias como os de Isaías, dias onde muitos têm ouvidos mas não ouvem, olhos mas não veem. Nossa missão pode parecer impossível. Os resultados podem ser desanimadores. Mas nossa responsabilidade permanece a mesma: ser fiéis, proclamar a verdade, viver com integridade, e confiar que Deus cumprirá seus propósitos, preservando seu remanescente e trazendo sua glória à terra.
O segredo, proibido, de Isaías 6 não é realmente proibido, está disponível para qualquer um que tenha coragem de olhar. Mas é um segredo que desafia, confronta e transforma. É um segredo que não pode ser domesticado ou tornado confortável. É a verdade nua e crua sobre a santidade de Deus, a gravidade do pecado e a magnitude da graça. Que tenhamos a coragem de abraçar essa verdade. Que sejamos transformados por ela. E que, como Isaías, respondamos ao chamado de Deus com disponibilidade total, confiando que Ele é fiel para cumprir seus propósitos através de nós, para sua glória e para o bem de seu povo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós, pecadores transformados pela graça, temos o privilégio incomparável de proclamar essa glória a um mundo que desesperadamente precisa ouvi-la, mesmo quando esse mundo escolhe não ouvir. Que Deus nos dê a visão de Isaías, a humildade de Isaías, a purificação de Isaías e a disponibilidade de Isaías. E que, acima de tudo, experimentemos a graça de Deus que torna possível tudo isso. Amém.